gente! Hoje nós vamos começar aqui a nossa live sobre gestação. Eu sou a Nath, criadora e fundadora do Soluções para Mamães Oficial. E hoje eu tô aqui com a Bárbara e com a Maíra, que vão me ajudar a conduzir essa live aqui sobre esse momento super especial que é a gestação. Pode se apresentarem, por favor, gurias, para o pessoal conhecer vocês. Boa tarde, sou Maíra, tenho 33 anos, estou grávida novamente da Luísa, segunda filha. E é isso, sou amiga da Bá e ela me convidou para participar dessa live. Uhum. Oi, boa tarde. Eu sou a Bárbara, sou mãe da Madalena e do Vicente. Já passei pelas minhas duas gestações, que foram transformadoras. Eu sou orientadora parental e é isso. Vamos conversar um pouquinho sobre gestação. Obrigada, gurias, por vocês se apresentarem e pela disponibilidade de vocês e o tempo, né, de estar aqui com a gente compartilhando as suas experiências. Como eu falei para vocês, eu sou a Nath, eu também sou mãe de 2 filhos, 2 meninos, já tão grandinhos, e sou encantada aí por esse mundo da gestação, da maternidade. As minhas gestações foram muito tranquilas, eu adorei estar grávida, o gestar para mim foi uma coisa muito bacana. E aí, nesse princípio aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o início aí da gestação, né? Aqueles primeiros sintomas, os primeiros sinais da gestação. Como é que foi, assim, para cada uma de vocês? Vou começar com a Maíra, porque ela tá vivendo agora esse momento, né? Mais fresca na memória, assim, mais recente. Como é que foi, assim, os teus primeiros sinais da gestação, os primeiros sintomas? O que que tu sentiu, assim? Tá, então, eu me considero uma pessoa muito sensível, eu sei identificar qualquer coisa logo no início, né? Então, eu lembro que, como eu já estava tentando engravidar há um tempinho, eu comecei a sentir meu coração acelerado. Eu acordava de madrugada, o coração, nossa, que estranho, que isso, né? Isso foi uma semana antes de a menstruação atrasar. E depois que atrasou, aí eu fiz o teste e tudo mais, e eu tava tendo muita fome. Então foram esses dois primeiros sintomas, fome e essa questão de ficar sentindo o coração acelerado. A intuição. Não, mas aí depois eu perguntei pra médica, ela falou que realmente a circulação sanguínea aumenta muito, Uhum. e aí às vezes a gente tem essa sensação, né? Aí eu fiz o teste, deu positivo, e aí passou uns 3 dias, já começou a uns enjoos e passar mal, passei muito mal. E Teve, agora teve que eu tô aqueles melhor. enjoos matinais, assim, que é bem Não, complicado. não, 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 não foi chegou? foi bem pior que isso. Foi pior. Eu Foi tive muito pior. bastante os enjoos matinais. Na segunda gestação eu sofri mais com os enjoos matinais. Na primeira não tive tanto. Mas na segunda eu tive muito. Até o segundo mês, toda manhã eu sentia. Eu tive perêmese gravidícia, né? Que é quando a pessoa vomita mais do que Uhum. o normal. Então, eu vomitava muito, cheguei pro hospital de tanto vomitar, então foi muito difícil pra mim, essa gestação. Essa gestação. A primeira, foi bem tranquila, eu tinha enjoos, mas bem de boa mesmo. Então, eu nem esperava que eu ia passar por isso, mas estamos aí, já tô com 14 semanas, então já, graças a O Deus, já tá pior já melhor. passou dessa questão. O pior já foi E agora, né? tu, Graças a Bárbara, o Deus que 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 tu ninguém merece. lembra da gestação assim no início? O que que tu sentiu, os primeiros Eu sintomas me assim? lembro, minha primeira gestação, eu estava vivendo um período de muito estresse no trabalho, então minha menstruação atrasou e eu achei que era meu emocional. Como eu tenho problema na tireoide, eu falei, alterou a tireoide, alterou tudo. E eu esperei 16 dias para fazer meu teste de gravidez, porque eu estava convicta que não estava grávida. Mas eu tinha enjoo, eu não conseguia tomar café e eu perdi peso porque eu estava fazendo atividade física. E eu estava achando tudo ótimo, maravilhoso. Maravilhoso. E aí no 16º dia me caiu uma chavinha. Eu falei, nossa, acho que eu preciso fazer um teste. Nossa, é uma sensação avassaladora, né? É um medo. Meu Deus, e agora o que que eu faço? Quem sou eu? E eu tive pouquíssimo enjoo na minha primeira gestação. E foi uma gestação muito leve, tranquila. Eu fiz muita atividade física, foi muito gostoso, assim. E
Mas eu tive nessa minha primeira, o descolamento do saco gestacional. Então, eu tive que fazer repouso. Esse é um assunto que as pessoas não falam, né? Você só descobre que isso existe quando acontece com você. E aí você comenta e várias outras pessoas falam, ah, eu tive isso também. E na minha segunda gestação eu tive dois descolamentos. E aí eu precisei de um repouso de quase 70 dias. Eu tinha bastante enjoo, mas eu nunca cheguei a vomitar, mesmo porque eu nem comia, para não correr o risco. Então, foram diferentes, mas foram gestações tranquilas, assim, no geral. É, mas interessante tu tocar nesse ponto, porque muita gente não fala, né, desse problema, né? Ele é bem pouco divulgado, pouco falado, Sim, né? Eu só ouvi falar realmente depois de dividir experiências com outras mães, porque eu mesma, como não tive o problema, nunca tinha ouvido falar, né? E é bem pouco tocado. E a questão, assim, do teste de gravidez, vocês fizeram um teste de farmácia, gurias. A Maíra comentou que fez, também, a Bárbara fez, já fez com 16, né? 16 dias de atraso. Com, eu fiz. com Eu fiz. quantos dias tu fez, Maíra, o atraso? Foi com 5 dias. É, exatamente. O teste de farmácia, eles recomendam que tu pode fazer do primeiro dia, mas a partir do quinto que ele é mais preciso, né? Então, É, aí, então, se alguém tiver aí com alguma dúvida, o pessoal aí que vai assistir, né? Quinto dia a gente é mais garantido para fazer o teste. O primeiro às vezes pode dar um falso negativo, então atenção. Depois do quinto dia já é mais tranquilo, quase certo que vai dar certo o resultado, né? Eu fiz da minha segunda gestação o teste de farmácia com 5 dias de atraso certinho e deu que eu tava super grávida, assim, ó, pinguei ali e já foi. E eu também. e realmente, assim, foi um susto, né? Eu acho que da segunda gestação eu fiquei um pouco mais assustada, mas correu tudo bem, tudo tranquilo. Eu acho que o único sintoma que pegou mesmo foi esses enjoos matinais, mas depois foi assim de boa. Então aí, quem estiver assistindo, comenta aí o que teve aí de sintoma nas suas primeiras semanas, como é que foi o início da gestação, qual foi a sua primeira reação, assim, qual foi o primeiro baque. Agora eu quero perguntar para vocês, assim, com quem foi a primeira pessoa que vocês compartilharam essa notícia de estarem gestantes? Bárbara, quem foi a primeirinha pessoa que compartilhou a notícia? Então, eu fiz o teste na casa da minha mãe. Eu morava com a minha mãe na época, né? Eu namorava há 11 anos, mas a gente ainda não morava junto, nem era casado. Uhum. E eu fui fazer o teste, a minha mãe e o meu namorado, eles ficaram na sala esperando, e eu lembro que depois que Tensão. eu vi o resultado, eu não conseguia sair do banheiro, assim, eu falei, meu Deus, como é que eu falo isso, né? Como é que fala? Tô grávida, não sei. E foi muito legal, porque eu abri a porta, minha mãe já estava na porta do banheiro, tipo, com cara de sabia, que mãe é um negócio Eu absurdo, já né? sabia, só faltou a plaquinha. Exatamente. Então eu compartilhei com a minha mãe e com o meu namorado. E da minha segunda gestação, eu fiz junto com o meu marido, né? Que é o mesmo, virou marido daí. E a gente estava trabalhando junto e eu fiz o teste, eu saí do banheiro, eu lembro que ele falou, ixi, deu negativo, porque você não tá nem pulando. Aí eu falei pra ele, eu não tô sentindo as minhas pernas, eu não consigo fazer nada. E meu segundo filho foi planejado, né? A minha primeira filha veio no susto, o segundo eu queria, fiquei tentando alguns meses. Então a gente fica sem reação de qualquer forma, né? Sim. É a mesma sensação. E tu, Maíra, como é que foi? Qual foi a primeira pessoinha? Foi meu marido nas duas vezes. As Foi teu duas marido. foram planejadas e foi bem legal, assim, a reação. Nas duas ele chorou muito. Ele ficou até mais emocionado que eu. Mas foi muito legal, Mesmo muito sendo gostoso. planejado, né? É Aham, uma emoção diferente na hora que tu vê assim o resultado, É, né? É, eu é, acho que ainda mais quem tentou, por exemplo, eu tentei engravidar adolescente por uns 4 meses e deu negativo. E é. é frustrante quando você fica esperando a menstruação atrasar e ela não atrasa. Aí você fala, não acredito, não tipo, vou nem fazer um teste, né? Então, eu acho mais um que mês, né? Mais uma expectativa. é mais um mês. É, E o É seu, verdade. Nath? as minhas foram tudo no susto, tudo no susto, mas também foi com meu marido também e foi bem legal também. Por mais que a gente assim fique assim, a gente já pensa, não, né, vamos abraçar a causa. E é uma Exatamente. emoção assim que tu já sabe que tu tá ali gerando uma pessoinha, né?
O segundo eu descobri com bem no atraso, 4 semanas, pensar que era do tamanho de um grãozinho de gergelim, né? Mas a gente já enxerga toda aquela pessoinha, né? Comigo foi assim, pelo menos. É, é. Eu já enxergo a pessoinha ali. É bem bacana, assim. A gente enxerga, Passa um filme na mas cabeça, né? passa um filme. Queria falar com vocês também aquelas emoções, exatamente essas emoções ali do início da gestação. Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa quando a gente tá, né, gestando é a saúde do bebê. Eu acho que é a primeira coisa que pega. Quando eu descobri tanto uma, tanto outra, a minha primeira preocupação era: será que o bebê vai ser saudável? Será que ele vai nascer bem? Será que tá tudo bem com ele? Será que ele vai desenvolver bem na barriga? Eu acho que foi a minha primeira preocupação. Como é que foi assim com vocês? Comigo também foi. Total. Essa preocupação. Ai, meu Deus, será que tá tudo bem com ele? Será que ele vai se desenvolver? E é um medo geral, assim, né? Que na verdade, ó, enquanto não nasce, parece que a gente não olha pra carinha ali e vê que tá tudo bem. É um medo geral, que nem eu nesse caso agora, na última gestação, agora eu passei muito mal. Então, todo tempo eu ficava pensando, será que eu tô prejudicando ela? Aí a médica me passou um remédio pra tomar constante, pra enjoo, e eu ficava, ai meu Deus, eu tô prejudicando. Será que o remédio tem É, efeito colateral, né? A gente pensa é, muito nisso. sim, E tu, sim. Bárbara, tu pensou muito também na saúde do neném? Eu pensei bastante na saúde, mas eu pensava, eu acho que muito mais no parto, gente. Fiquei grávida, tô pensando no parto. Eu Eu ia acho que entrar pra nisso mim, depois, né? Porque eu, vem a eu, nossa saúde, mas o medo do parto também eu acho que pega muito. eu confiava muito, assim, que ia dar tudo certo. Eu pensava na questão da saúde, mas eu pensava que ia dar tudo certo. Eu fazia atividade física, então eu não tinha uma alimentação muito boa, mas eu confiava muito. Assim, a saúde era algo que, para mim, em cada ultrassom que eu ia, que eu via que estava tudo bem, eu ia confiando mais, né? Mas eu acho que eu pensava mais tem que sair do que vai ficar tudo bem. Porque vai ficar tudo bem, eu estava confiando bem. Mas o medo do parto eu acho que é uma coisa natural, né? Eu acho que. Eu não sei com vocês, né? Mas eu tive dois medos diferentes, duas gestações. Todas nós temos, né? A Maíra também tá na segunda gestação, então nós estamos assim na mesma vibe, né? Nas duas gestações, a primeira eu tive muito medo do parto, assim, porque nunca tinha tido a experiência. Aí tu fica pensando, gente, como é que vai ser? Vou conseguir? Serei capaz? Então a primeira coisa que tu pensa é que será que eu vou conseguir? E no segundo parto, o que mais pega, o que pegou pra mim foi aquele medo de, tipo assim, não sobreviver ao parto e deixar duas crianças aí. Porque aí tu já tem o primeiro. Tem essa também. Aí tu já pensa no primeiro, gente, se acontecer alguma coisa comigo, como é que vai ficar o meu primeiro filho? Porque tu já pensa, não que o segundo não vá sentir falta, mas que o segundo nem te conheceu, né? Digamos assim. E aí tu já pensa, já tem outros medos, assim, né? E aí também tem aquele medo assim, qual parto eu escolho? Eu escolho o parto normal ou eu escolho cesárea? Então já vai pegando assim, vocês decidiram os partos? Como é que foi? Foi meio no susto? Teve que ser? Como é que foi os partos assim? Nossa história sobre parto é bem engraçada. Eu sou madrinha de casamento da Maíra. Mas minha filha não quis que eu fosse, nasceu no dia do casamento da Maíra. Foi. Então, eu não escolhi nada, vamos dizer assim, né? A Madalena decidiu, pleníssima, nasceu num parto a jato. Minha bolsa estourou umas 10 da manhã, meio-dia e 37 ela tinha nascido. E eu só avisei a Má, falei, Má, não consigo ir no seu casamento porque eu pari neste momento. Então, o meu primeiro parto, eu não escolhi nada. Eu só fui. E aconteceu. Com 37 semanas e 6 dias, ela nasceu. E o meu segundo parto, eu vivi uma experiência muito mágica no meu primeiro parto, né? Porque foi um parto a jato. Acho que as pessoas que vivem isso são escolhidas a dedo, na verdade. Aqui eu E aí também. eu coloquei, e aí eu coloquei o que na minha cabeça? Fiz uma vez, faço duas. Vai ser super tranquilo. Vicente vai vir do mesmo jeitinho, só que não. Tivemos um detalhezinho básico ali. Ele teve uma restrição de crescimento, parou de se desenvolver com 35 semanas.
E com 38 semanas eu precisei fazer uma cesárea de emergência, quando a gente percebeu que ele já não estava mais sendo no piso. Então eu também não escolhi. Deixar claro que eu não escolhi nada aqui, meus filhos vieram e eu tinha muito medo da cesárea, não queria. Entrei na sala falando para a médica, não vou fazer, eu tenho medo de injeção. E ela me explicou tudo, a gente teve uma conversa, eu fui para cesárea e foi isso, mas eu acho que o maior medo do segundo parto é esse, né? De deixar o filho mais velho em casa, se eu vou voltar, como eu vou voltar, né? Como que eu vou continuar sendo mãe plena dela, se agora eu sou mãe de dois e um recém-nascido demanda. Então eu acho que a sensação e os medos de um parto para o outro mudam bastante. Eu também caí nesse conto do segundo parto achando que ia ser tudo fácil, tudo simples. Porque o meu primeiro parto também, como o teu, foi a jato. O meu primeiro parto, assim, eu também tive que esperar, não foi tão a jato, porque tu foi com 37 semanas, né? Um pouco mais rápido. O meu primeiro parto foi com 40 semanas mais 6 dias. Nossa. Então foi uma gestação que foi longa, né? Durou bastante, mas quando eu cheguei no hospital foi super rápido. Eu cheguei no hospital 15h40 e o meu filho nasceu 15h55. Então Nossa. Uhum. quase não deu tempo. Cheguei pronta, 10 centímetros de dilatação, sala de parto, vai. Uhum. E ele nasceu Muito bom isso, né? super bem, assim. Eu tava, digamos, com a cesárea já marcada pro outro dia, com 41 semanas, porque eu não ia deixar passar. Então eu queria que ele viesse de parto normal, mas se ele não viesse, eu também não ia esperar. Porque eu acho que 41 semanas é um tempo ali legal. Ok. Apesar que dizem que com 42, né, que até 42 pode nascer com segurança, mas eu, por escolha minha, já estava monitorando que eu acho que 41 semanas tava de Ok. bom tamanho, né? Uhum. Já o segundo parto foi assim, eu entrei em trabalho de parto, fiquei com dores assim às 23 horas do dia 24 de novembro, né, que meu filho só foi nascer no outro dia 25, às 21 Nossa. horas, 21h07. Então eu Meu fiquei Deus. quase 24 horas em trabalho de parto. Dizem que o segundo nasce mais rápido, mas comigo Não é foi. uma regra. Não é uma regra, Não é uma né? regra. E ficava indo e voltando, sentindo as contrações voltavam e ele não vinha. E nenhuma das vezes a minha bolsa estourou também. Então eu nunca tive aquele indicativo, "Ah, estourou a bolsa, vai nascer." Não. O primeiro eu cheguei, foi a jato, mas quando eu fui pra sala de parto, eles estouraram a bolsa. O segundo, a mesma coisa, e tiveram que estourar. Então não foi nada assim muito sinalizado pra mim. E aí o segundo nasceu com 40 semanas e 3 dias. Então as minhas gestações Foram são, longas. são longas, então também passa essa ansiedade, né? Eu tive aquela sensação que todos os filhos das minhas amigas, das conhecidas já tinham nascido e o meu não, né? Aquela cara coisa, já nasceu, já nasceu. Eu disse, não, É. não nasceu ainda. Então, eu fui passando por isso. E tu, Maíra, como é que foi teu primeiro parto? Quais as tuas expectativas para esse segundo? Uhum. Então, é só essa história da Bafa foi muito emocionante mesmo, assim. A Foi. gente, a gente no casamento falava o tempo todo sobre isso. Meu Deus, nasceu. Ainda falei, bah, será que não pode acontecer de nascer? Ela, imagina, vou estar ainda com 30, Assim. 37, quanto? 37 e pouquinho, né? 37,6, né? Não tinha completado 38. Falei, imagina, Mar, qualquer coisa, porque eu comecei com contração na quarta e ela nasceu no sábado. Aí a Mar ainda falou, qualquer coisa vai só na cerimônia, que era às 4h30 da tarde, né? E depois você vai embora. Não deu tempo. Não deu tempo. Mas é isso, ficou marcado pro resto da vida agora, o dia 7 de Ficou. abril. É, Então, a minha primeira gestação, eu queria muito que fosse parto normal, mas eu não fui muito bem acolhida no hospital, até por estar em pandemia, que meu filho nasceu em 2020, e o hospital não estava preparado para a parte de maternidade. Eles tinham até a sala de parto, eles tinham fechado e estavam usando ela para Covid. E eu nem sabia disso, eu só soube quando eu estava lá e tal. Então, assim, eu queria muito, mas ninguém me ajudou naquele hospital. Todos os médicos que passaram por mim no plantão falavam que eu não ia conseguir.
porque eu sou pequena, enfim, eu vi vários absurdos ali, sabe? Então teve muita opção, nem escolha. Não, E isso do ser pequena eu ouvi muito também, que é, tu não vai aguentar, tu não tem estrutura corporal para um parto isso. normal, esse tipo de coisa, né? A gente escuta. Eu escutei muito isso, então nada me ajudou naquele momento, porque você tem que estar num ambiente calmo, que é com pessoas que te ajudem, né, psicologicamente, e eu não tive nada disso. Então, eu não evoluí na dilatação, e a bolsa até chegou a estourar perto do horário da cesárea, quando eu decidi fazer cesárea, eu cheguei no hospital de manhã, e isso foi à noite, né, quando era umas 7h30, eu decidi fazer cesárea, então eu já não estava mais suportando a dor, e aí a bolsa estourou, só que daí pra frente ninguém me avaliou mais. Então, aí eu fui fazer cesárea, já era 11 e pouco da noite. Eu não sei como é que eu tava, se eu já tava prestes a parir, se eu não tava. Eu só sei que foi difícil pra mim, mas acabou sendo uma cesárea. E agora vou tentar, né? Vou esperar, vamos ver como vai ser. Quem vai escolher é o bebê, É, a não, bebê. não deixa de ser É, meio que sofrer uma violência, né? Porque é, Total. Foi a gente muito. constata isso. É. Uhum. é uma época complicada realmente, né? A questão da pandemia, mas tu tinha que ter tido um acolhimento, né? Um preparo. Infelizmente, nem todas nós conseguimos, né? Por isso que eu digo, às vezes a gente pode fazer um plano de parto lindo, mas a gente também tem que estar pronta que nem sempre vai acontecer tudo como a gente imaginava, né? Ou como a gente queria, né? Ou nada vai acontecer como Nada. a gente imaginava, né? Né? Mas eu acho que a questão do respeito, né, da violência, a gente precisa. Eu acho que ter um plano de parto é super importante, Uhum. mas eu acho que a gente orientar a pessoa que vai estar junto com a gente é mais importante ainda. Porque não adianta eu ter um documento e entregar para alguém que eu não sei nem se vai valorizar aquilo e Uhum. respeitar, e eu ter uma pessoa do meu lado também que não tem nenhum tipo de informação, né? Então, quem ficou comigo no meu primeiro parto foi minha mãe até a hora de eu ir para a sala de parto. E eu conversava muito com ela, com meu namorado, com a minha irmã. Eu falava, olha, quem tiver comigo, faz assim, faz assado. E mesmo assim, eu acho que ainda não foi como deveria ter sido no quesito respeito. E no segundo, nem sei nada. Eu fui muito acolhida, fiz uma cesárea muito humanizada. As pessoas me respeitaram demais, seguravam na minha mão. Então, eu acho ter alguém do seu lado com essa orientação pode ajudar bastante. Não, É, muito, muito bem lembrado. Eu acho que tem que ser sim. E outra coisa, a gente tem que exigir também o nosso acompanhante, né? Eu recebo muitos relatos de várias mães, várias seguidoras que falam que eu pari sozinha, não deixaram meu acompanhante entrar. Então, esse tipo de Isso é um coisa é um absurdo. absurdo. Eu acho que cada vez mais a gente tem que empoderar as mulheres, as gestantes, né? Que elas têm que exigir o seu acompanhante. É uma coisa Sim. sim. assim que E tem que também, ter. e também, assim, na primeira gestação, a gente meio que aprende, né? E muita gente me falava, vai atrás de uma doula. Você quer muito parto normal, vai atrás de uma doula. Plano de parto, sei o quê. E muita coisa eu achava que era besteira, Sim. sabe? Mesmo as pessoas me falando, eu achava que era besteira. Então, hoje eu sei que não, eu já quero, nesse parto, eu já quero que uma doula do meu lado. Porque meu marido estava comigo, mas assim, ele não tinha toda a informação de que aquilo que estavam fazendo comigo estava muito errado, ele não sabia. Não, Ele só percebeu no final, quando eles queriam que eu assinasse a autorização da minha cesárea, só que eu não tinha condição de assinar. Eu tava passando muito mal. Eu não conseguia pegar uma caneta e assinar. Eles não falaram que não iam fazer minha cesárea enquanto eu não assinasse um papel. e aí eles te pegam no momento que tu tá mais É, fragilizada ainda Tá muito vulnerável, né? pra te assinar um documento, uma coisa, né? E isso é importante que a gente ressaltar. E assim, gente, não é besteira, então uma preparação, um plano, ter o teu acompanhante e vocês estarem bem informados. Às vezes a gente se preocupa muito com outras coisas, a gente se preocupa com a mala, com a decoração do quartinho, verdade. né? Com a saída da maternidade. Né? São coisas que, claro, a gente vai fazer em paralelo, mas a gente tem que. Como é que eu posso dizer para vocês? A gente também tem que se preocupar com as coisas mais lógicas, né? Então isso é uma coisa mais lógica. A gente tem que ter esses documentos, o plano de parto, o acompanhante, tudo certinho para que na hora do parto a gente não fique perdido, É verdade. Exatamente. né? E assim, gurias, e o
pré-natal, vocês fizeram o pré-natal foi tranquilo? Como é que foi isso? Já começou, por exemplo, Maíra, o teu pré-natal? Já tá tudo. Já, assim, eu já tô bem certinho fazendo. Já fiz todos os exames, já fiz o primeiro ultrassom, né, da translucência no cálculo, que é importante. E tenho mais uns exames essa semana para fazer, porque eu tenho aquela questão do sangue, que é incompatível, sabe? Do Ah, meu o e do meu marido. RH. Uhum. É. Aí a gente tá avaliando isso, porque o problema vem na segunda gestação, né? O Hum, risco pro bebê vem na segunda gestação. Então a gente tá avaliando isso daí. E eu sou bem rigorosa com isso. A questão de pré-natal e tal. Eu gosto de ver super tudo bem importante. certinho. Super Sim. importante. E tu, Bárbara, tu É, fez certinho eu também? fiz tudo certinho, também super a favor de fazer, tomar o ácido, vacinas que estão tanto integrar, tanto mas eu acho que tal é fundamental, assim, extremamente fundamental. Estou grávida, fazer pré-natal. Para mim, tá tudo junto, assim. Então, fiz bem rigorosinho também, todos os exames, tudo certinho. Importante lembrar, né, gente, quem tá assistindo que o pré-natal ele é oferecido em qualquer posto de saúde. Tu vai Sim. lá, diz que tá grávida e tu vai ter todo o teu acompanhamento lá, toda a tua fichinha, então em qualquer lugar, então tem que fazer o pré-natal, não tem desculpa. É Sim, lá, tem lá, é exatamente. gratuito, e aí é só fazer assim o pré-natal. Uma coisa que eu queria também destacar, gente, que a gente estava falando ali dos cuidados, do plano de parto e tal, que a gente tem que se também, além de se preparar para o parto, assim, com toda a documentação, tudo, a gente também tem que se preparar um pouquinho, acho que psicologicamente, né? Porque às vezes a gente pensa assim, vou ser capaz do parto, vou ser uma boa mãe. Então eu acho que leituras, a gente ter compartilhar com outras mães, ter grupos de apoio, eu acho que é importante nessa fase. Quando a gente está gestante, a gente sente tudo muito à flor da pele. Eu acho que a gente não precisa sentir tudo isso sozinha. Então eu acho que a gente pode procurar redes de apoio, não ter vergonha de pedir ajuda, né? Porque às vezes a gente É, não quer pedir, não quer ser incômodo. Eu acho que se a gente pedir ajuda, ter grupos de apoio, tá? Inclusive até depois da live, quem quiser chamar direct, eu vou deixar um e-book lá sobre cuidados aí na gestação para vocês e também os links dos nossos grupos de apoio para vocês também trocarem ideias, conversarem aí quem quiser participar vou estar à disposição, tá bom? Gurias, eu queria que vocês deixassem um recado, né, para quem está assistindo a live, sobre o que vocês acham da gestação, motivar as novas gestantes, enfim. Vou começar com a Maíra, que ela tá gestante, né? Então, deixar um recadinho para as nossas mamães aí que vão assistir essa live. Eu acho que, primeiramente, é muito isso que você falou, de buscar ajuda, de pesquisar, de estudar e tá por dentro de tudo, porque a gente, principalmente na primeira gestação, é tudo muito novo. Então, você tem que pesquisar, porque tem muita coisa que às vezes você sofre, que nem no meu caso, que eu passei por isso no parto, e por falta de informação. Então, eu acho que o principal é isso. E também a gente vê muita coisa bonita, né, na internet, e a parte difícil ninguém vê, eu acho que isso é o principal. E a gestação, assim, que nem falam que gravidez não é doença, mas é muito pior em algumas fases, né? Dependendo de cada pessoa também. Tem pessoas que passam por uma gestação tranquilamente, mas tem outras que já sofrem um pouco mais. Então, eu acho bom a pessoa estar ciente disso, porque não, nem sempre é um mar de rosas. Mas que no final, quando você pega o bebê no colo, aí já é. Você entende por que daquilo, né? Pelo menos pra mim foi assim. Eu entendi, eu falo pra todo mundo que eu entendi o motivo da minha existência quando eu peguei meu filho no colo. Tudo vale a Então, pena, né? A gente tudo esquece de vale a tudo. pena ali. É, tudo vale a pena ali. Acho que por isso que as pessoas romantizam, porque meio que você esquece tudo aquilo que você passou quando você pega o seu filho no colo. É verdade. e era isso que eu ia falar, né? Que eu acho que a gestação é um momento mágico, de um autoconhecimento, não tanto quanto o maternar, né? Mas de autoconhecimento. Mas eu acho que a gente não deve romantizar. Eu acho que a gente precisa conversar sobre os momentos difíceis que a gente enfrenta, que são diversos, né? Cada mulher vive uma gestação diferente, singular, enfim.
Então, eu acho que é isso que a Maíra falou. Se você está gestante, procura se informar, visita uma maternidade que você pretende Sim. ter o seu bebê, conheça quem são os médicos que podem estar de plantão, caso você não vá pagar um médico. Se você depende do SUS, verifica qual hospital tem uma maternidade legal na sua cidade, que pode te acolher. Vai no posto, faça o pré-natal, faça tudo certinho, porque, gente, é o momento mais mágico da nossa vida. Então, a gente quer que seja tudo perfeito, na maioria das vezes sai do nosso controle, como tudo na vida, mas o que a gente precisa é ter conhecimento. Se a gente tem conhecimento, a gente consegue driblar a dificuldade e é sucesso. E é isso, quando a gente pega nossos filhos no colo, a gente entende mesmo o motivo da nossa existência. Achei maravilhoso, gurias. Muito bom a questão até do conhecimento, né? Conhecimento liberta a gente em todas as áreas, né? Então, eu queria agradecer vocês pela disponibilidade para bater esse papo gostoso comigo, né? Dizer assim que o que precisarem, vamos poder conversar muito, temos muito assunto, né? Nas próximas semanas aí. Então, eu quero agradecer a vocês pela presença, desejar aí uma boa gestação para Maíra, para Obrigada. que ela siga aí, né, tendo esse gestar maravilhoso. E agradecer a todo mundo que está aqui assistindo a live e vai poder compartilhar suas experiências com a gente, que é muito gratificante esse momento, que eu acho que é o momento mais sublime na vida de uma mulher. E desculpa quem acha que não, as outras mulheres, né, mas eu acho que é o momento mais sublime da vida de uma mulher, é a gestação. Para mim foi incrível. Enfim, e é isso, né? Nesse mês tão especial, que é o mês que eu homenageei as mães, que pra mim Dia das Mães é todo dia, né? Mas nesse mês específico que a gente tá comemorando essa data tão especial, tá, gurias? Agradeço muito a presença de vocês. Então, se vocês curtiram a live aí, pessoal que tá assistindo, deixa o seu coraçãozinho, tem alguma dúvida, deixe seus comentários, que aí a gente vai respondendo. E se você quer ir participar dos nossos grupos, manda um direct ou um comentário que a gente te adiciona lá. Vocês querem deixar mais alguma colocação, meninas? Obrigada aí pelo convite, eu amei essa conversa e se tiverem outras, eu vou querer participar também. Com Gostei muito, Ah, eu queria obrigada mesmo. agradecer. Queria agradecer também a Madi ter aceito, né, participar, e a Nath pelo convite, e muitos assuntos virão por aí, a gente tem muita coisa para falar. Obrigada a todo mundo que participou. Bora Valeu. papear, gurias. Beijo pra vocês, obrigada mais uma vez. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.